novidade no blog! Ei pessoal, tudo bem? Chegando aqui mais um novidade no blog. Nos últimos episódios eu estava comentando e apresentei alguns jogos de história dessa nova coleção Império Bizantino. E os lançamentos não param. Hoje quero trazer para vocês aqui um outro lançamento. Mas antes, deixa eu deixar um recadinho, que é para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho lá para saber das novidades. Nós temos aí muitos vídeos chegando, tem lives, tem o Classe Invertida Entrevista. Em breve nós vamos abrir aí o clube de membros, com vídeos de cursos sobre como fazer jogos. Tem muita novidade boa por aí, por isso ativa o seu sininho para que você fique sempre por dentro das novidades aqui do Classe Invertida. E também compartilhe esse vídeo, curta, perguntar alguma coisa, quiser saber de algo, é só comentar aqui, prometo que leio todos os comentários. Voltando ao nosso lançamento deste vídeo, estou falando do Dominó de História, do Império Bizantino. Esse aqui é o deck 1. Né? Por que deck 1? Porque são 30 peças num deck e 30 peças no outro deck. Eles correspondem a 60 perguntas. Não ficaria muito grande no dominó colocar aqui 60 peças. Então, dividi em dois decks. Né? E o primeiro deck ele fala uma parte da história do Império Bizantino. Depois, o segundo deck dá o restante da história com mais 30 questões. Também nós temos se você quiser aproveitar, eu quero a história toda. Então nós temos aqui o dominó 4D de história. Que aí, nesse dominó 4D de história, tem 60 peças e tem aquela peça de início, né, que permite com que você, ao invés de ter apenas duas extremidades para encaixar uma peça, você tem 4 extremidades. Né? Então, conforme está aparecendo aqui na figura. Certo? Bom, mas vamos falar um pouquinho desse dominó de história, mostrar quais são as peças que o compõem, vou dar uma olhadinha aí como é que faz para jogar, uma sugestão de jogo, e já já eu retorno com mais informações sobre os outros dois dominós, o deck 2 e o dominó 4D. Então esse é o dominó de história do Império Bizantino, é o deck 1. Então aqui a caixinha com design, vem um molde dentro do arquivo para você imprimir, recortar e montar. Para esse jogo nós vamos encontrar os seguintes componentes além da caixinha. Tem um cartão aqui dizendo quais são os componentes e quais as regras, ou eu geralmente chamo de sugestão, para que você possa jogar e aplicar em sala de aula. Também faz parte este lote de 30 peças que vai formar o dominó. Em cada peça, geralmente o logo do Classe Invertida é o centro da peça. Vem uma pergunta e uma figura. Então a figura tema deve ser combinada com a respectiva pergunta. Então são 30 peças. Neste caso eu imprimi em folha sulfite. Depois eu colei num papel cartão desta cor e plastifiquei com contact. Já que eu possa realmente ter mais durabilidade nesse jogo. Então agora vou mostrar para vocês como é que se joga o dominó de história do Império Bizantino, deck 1. Bom, então vamos fazer uma simulação do jogo. Jogo de dominó, você pode separar em grupos, a classe em grupos de 4 ou de 5. Supondo que nós temos aqui 4 jogadores, vou distribuir aqui 5 cartas para cada um. Então aqui as 5 cartas para o jogador número 1. 5 cartas para um jogador número 2, 5 cartas
para o jogador 3. E mais 5 cartas para o jogador 4. Como são 30 cartas ou peças, e nós distribuímos 5 para cada um dos 4, nós ficamos com uma sobra de 10 cartas, que ficarão num monte que nós chamamos de compra. Caso o participante não tenha uma peça para jogar na mesa, e se ainda tiver cartas aqui disponível, ele pode comprar. Então vamos ver como é que é esse jogo dominó de história do Império Bizantino. Tudo pronto para começar o jogo. Supondo que esse jogador aqui venceu o sorteio, então ele é o primeiro a jogar. Ele vai escolher uma das cartas para poder descartar em cima da mesa. Uma das peças, né, para poder jogar em cima na mesa. Então vamos ver aqui. Ele escolheu essa aqui, olha. Como também era conhecido o Império Romano do Oriente. E nessa carta também tem uma outra possibilidade, olha lá. Antiga colônia grega, da qual origina-se o nome bizantino. Então ele vai colocar essa peça na mesa e vamos ver se o participante, o segundo a jogar, vai ter alguma carta para poder combinar aqui, uma peça, né, para combinar aqui. Então vamos ver. Antiga colônia grega, da qual origina o nome bizantino, é Bizâncio a resposta. E como também era conhecido o Império Romano do Ocidente, Império Bizantino. Então vamos ver se ele tem Bizâncio ou Império Bizantino. Então vamos ver as cartas dele. Vamos lá, Porta do Oriente, Bizâncio, aqui ó, tá aqui. Ele tem a carta com Bizâncio. Então ele vai jogar, olha lá. Antiga colônia grega, da qual origina-se o nome bizantino. A resposta é Bizâncio. Então, conseguiu descartar. Agora vamos para o próximo jogador. Ele tem que ter ali a pergunta cuja resposta seja Constantinopla, ou como também era conhecido o Império Romano do Oriente. Então ele tem que ter ou Império Bizantino, ou alguma pergunta cuja resposta seja Constantinopla. Olha só isso aqui. Em 330, o imperador Constantino escolheu Bizâncio, cidade fundada pelos gregos no século 7 a.C., como a nova sede do Império Romano. Ela foi rebatizada com este nome. Que nome? Constantinopla. Então, ele joga aqui. Notem que essa carta é interessante porque ela tem um design diferente das outras. Então, é um design de curva. A peça que encaixa aqui vem desse lado e a outra peça vai encaixar aqui embaixo. Então é uma curva que tem no jogo. Certo? Muito bem. Então o próximo a jogar, ele vai ter que ter uma das duas respostas. Como também é conhecido o Império Romano do Oriente, ou seja, Império Bizantino, ou então esta aqui, ó. Imperador que em 395 dividiu os domínios romanos em Império Romano do Ocidente com capital em Milão, depois Ravenna, e Império Romano do Oriente com sede em Constantinopla. Então tem que ser a carta deste imperador aqui. Quem é? Teodósio ou então Império Bizantino. Vamos ver se ele tem essa carta aqui. Comércio, imperador, Imperatriz Teodora, aqui tem duas perguntas, patriarca, senado, opa, Teodósio, é a resposta que foi o imperador que dividiu o Império Romano. Então vamos lá, Teodósio, então ele coloca aqui na sequência. Muito bem, vamos mais uma rodada aqui, o primeiro a jogar, ou ele tem que ter a cidade de Constantino, que era o outro nome de Constantinopla, ou Império Bizantino, que era o outro nome, como era conhecido o Império Romano do Oriente. Então vamos ver aqui. Olha só, opa, aqui ó. É o outro nome pelo qual a cidade de Constantinopla também era conhecida. Cidade de Constantino. Muito bem. Vamos aqui o próximo a jogar. Ele tem que ter aqui Império Bizantino ou... Por ser o ponto de encontro de pessoas e mercadorias de várias partes do mundo, levou Constantinopla a ser assim conhecida. Ela era conhecida como o quê? Então já vamos ver aqui, vamos ver se temos.
Porta do Oriente. Porta do Oriente. Então, posso encaixar aqui também. E por aí vai o jogo. Se algum dos participantes não tiver alguma pergunta que se encaixa aqui, então ele faz a compra de uma peça. E mesmo assim, se não tiver, vai comprando até não terem mais nenhuma disponível no monte de compras. Caso terminou as peças do monte de compras e mesmo assim ele não tem a carta para ser jogada, a peça para ser jogada, então ele vai passar a vez. E o vencedor é aquele que ficar sem nenhuma carta na mão, sem nenhuma peça na mão. Então, esse vence o jogo. Não ficou com nenhuma peça, conseguiu colocar todas as suas peças na mesa. Então, essa é uma sugestão de como jogar esse dominó de história do Império Bizantino. Esse aqui é o deck 1, como eu expliquei no começo do vídeo. E o deck 1 abrange metade da história, com 30 cartas, 30 peças. E as outras 30 peças estão no deck 2, com a segunda parte da história do Império Bizantino. Certo? Há uma outra forma interessante de jogar também, já experimentei isso em sala de aula, é pedir para os alunos montarem o dominó sem jogar. Né? Sem tentar fazer pergunta, não, tentar todos acharem aqui, montar o esquema do dominó, tentando encaixar as perguntas com as imagens. Então, isso é um outro tipo de atividade interessante também para a gente poder fazer com o dominó. E aí, gostaram do jogo? Muito bom, né? Esse do Império Bizantino, ele aborda ali os principais personagens e os acontecimentos mais importantes, né, da história do Império Bizantino. Nesse primeiro deck, eu dividi ele em 5 subtemas, né, que é Origens de Constantinopla, o Império Bizantino, a organização política, o governo de Justiniano e a sociedade bizantina. Então, tem 30 peças aí nesse jogo representando esses 5 subtemas. Já no deck 2, tem os outros 5 subtemas que compõem toda a logística da história do Império Bizantino. No deck 2 nós vamos ter ali a religião e o cisma do Oriente, a questão iconoclasta, mosaicos e a arte bizantina, o fim da Idade Média e linha do tempo. Então esses são os 5 subtemas que nós temos no deck 2 desse dominó de história Império Bizantino. Agora, se você quiser que o dominó contemple aí todos esses 10 temas, e aí nós temos o nosso dominó 4D. Esse dominó 4D ele tem 60 peças, sendo 58 as peças de dominó normal e uma peça que equivale por 2, que é aquela que eu chamo de peça de início. Né? Ela permite com que você tenha 4 extremidades para poder encaixar as peças do dominó. E você acaba formando como se fossem 2 jogos de dominó em um só. Tá? Então, esses 3 jogos de dominó já estão disponíveis lá no nosso blog, no Classe Invertida. Então é só acessar, conhecer, ter mais informações, lá você vai ver fotos, as dicas de como jogar e também como faz para adquirir. E fique à vontade também para mandar o seu comentário aqui, dizendo o que você achou desse jogo, se tem alguma sugestão. Eu, como eu digo sempre, prometo responder. Né? Não vai ficar um sem resposta, tá bom? Então esse foi aqui o nosso Novidade no Blog. Já já eu volto com outro episódio, com mais um lançamento sobre a história do Império Bizantino. Então, até lá.